Bom dia, meu nome é Damares e eu faço parte do departamento responsável pelos treinamentos iniciais dos sistemas e-contábil. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês por participarem desse treinamento. Já estão acontecendo algumas perguntas no chat, então, algumas delas já foram respondidas. E conforme o treinamento for sendo dado, nós tentaremos respondê-las. E se não for possível, aí na finalização do treinamento a gente retoma essas perguntas e fornece as respostas para vocês. É muito provável que alguma das perguntas que vocês fizerem, nós vamos demonstrar o passo a passo durante esse treinamento. Então é por isso que a gente não vai responder a todas elas agora inicialmente, porque pode ser que a gente demonstre essa pergunta durante o treinamento. Então, por favor, vocês continuem anotando essas perguntas no chat e aí a gente verifica na finalização do treinamento. Antes de nós iniciarmos, eu quero falar com vocês a respeito da forma como vocês têm para esclarecer as dúvidas do sistema hoje contábil, que o treinamento hoje é do sistema contábil. A primeira delas é através do telefone, lembrando que a e-contábil disponibiliza um ramal gratuito para todos os clientes e através desse ramal você consegue fazer acesso ao suporte técnico sem que haja um custo na ligação telefônica. E o nosso PBX ele está preparado para gerar um retorno técnico. Então, se vocês ligarem e os técnicos estiverem falando, o PBX vai solicitar o CNPJ ou o CPF do contrato de vocês. E se vocês aguardarem a finalização da ligação, que dura por volta de 4 minutos, vai ser gerado um retorno técnico. E aí, assim que um técnico estiver disponível, ele entrará em contato com vocês. Dessa forma, vocês não precisam ficar realizando várias ligações para conseguir o atendimento. Ligou uma vez, é gerado o retorno, é só aguardar que o técnico entrará em contato com vocês. Além do telefone, nós temos também o site da e-contábil. Para eu mostrar o site da e-contábil, eu vou precisar fazer o compartilhamento da tela. Então, nesse momento, eu vou compartilhar minha tela. E pode ser que o vídeo de vocês fique um pouco escuro, mas isso é rápido, imediatamente vocês conseguem visualizar as informações que eu vou mostrar. Só um instante, então, eu vou deixar de fazer a transmissão pela câmera e vou fazer o compartilhamento da minha tela. Eu acredito que nesse momento vocês já estão visualizando o site da e-contábil. Para quem ainda não conhece, www.e-contábil.com.br. Através do site é possível acessar o fórum, e o fórum fica nessa barra na parte superior que contém os menus, fórum. Aí nós temos alguns dos sistemas da e-contábil. Eu vou clicar sobre contabilidade, que é o assunto de hoje. Na sequência, nós temos alguns tópicos de esclarecimento de dúvidas. Você clica sobre o tópico e existem duas maneiras deles serem apresentados. A primeira dela é através de um vídeo. E quando não é um vídeo, é um passo a passo com as telas do sistema. Então fica bastante fácil de vocês conseguirem visualizar o esclarecimento e fazer o procedimento no sistema. Além deste fórum, nós temos aqui na parte superior da tela qual é a sua pergunta. Se você digitar uma palavra-chave e der Enter, o sistema vai trazer, o site vai trazer tópicos correspondente àquela palavra-chave que você digitou anteriormente. Aí você clica sobre o tópico que esclarece a tua dúvida e também será apresentado um vídeo, um passo a passo com as telas do sistema e qual o procedimento você deverá executar para conseguir alcançar o objetivo de vocês.
Se através do telefone ou através do site vocês não conseguiram esclarecer as dúvidas, é possível também vocês enviarem um e-mail para suporte@e-contab.com.br ou atendimento@e-contab.com.br. Nesse caso, eu vou pedir para que vocês, no assunto do e-mail, digitem dúvida e qual o sistema da dúvida, para facilitar a distribuição dos e-mails entre os técnicos que atendem o suporte. Aí fica mais fácil para que essa distribuição seja feita. Ainda antes de iniciarmos o treinamento, eu quero falar a respeito da importância de vocês fazerem as cópias de segurança do sistema. Para isso, vocês acessarão utilitários, ferramentas do sistema, cópia de segurança. Definam o local onde ela deverá ser salva e aqui na extensão, antes do ponto, vocês podem colocar a data dessa cópia de segurança. Dessa forma, a cópia feita no dia seguinte não irá sobrepor a cópia feita no dia de hoje. Aí, em seguida, é só clicar no disquete, nesse botão com o desenho do disquete, e efetuar a cópia de segurança no endereço acima. Se for possível vocês realizarem essa cópia de segurança no HD externo ou no pendrive, evita que, no caso de vocês terem problemas com o servidor, perderem também a cópia de segurança. Tá? Eu tenho clientes que fazem essa cópia de segurança em mais do que um local para ter uma segurança maior se acontecer algum problema com o sistema ou com a máquina servidor. A cópia de segurança é o único meio para que vocês consigam recuperar as informações, caso aconteça algum tipo de problema. Então, é muito importante que ela seja realizada diariamente. Antes de iniciarmos qualquer trabalho, nós temos de cadastrar a empresa. Então, acessando manutenção empresas, dados cadastrais, cadastra, você irá cadastrar a empresa. Colocando o nome do abreviado, a razão social da empresa, a inscrição estadual e a razão social por extenso. Em seguida, qual o tipo, se é CNPJ, CPF ou outro, e a numeração. E aqui nós temos um campo para definir o tipo de estabelecimento. Caso sua empresa tenha matriz e filial e você queira gerar os relatórios consolidados entre todas, será necessário clicar em matriz para a empresa que for matriz e filial para as filiais. Quando você define que é uma filial, o sistema habilita o campo abreviado da matriz. Dessa maneira, você consegue vincular essa filial ao abreve que você cadastrou nesse campo. Assim, o sistema entenderá que aquelas filiais pertencem à matriz do abreve cadastrado e conseguirá fazer a emissão de relatórios consolidados para vocês. No campo localização, você vai cadastrar o endereço completo da empresa. Caso você faça a escrituração contábil digital, é muito importante que vocês coloquem o código IBGE neste campo. Na segunda aba, logotipo, você poderá colocar o logotipo da empresa para sair impresso nos relatórios. Clique nesse botão com o desenho da máquina fotográfica e busque o arquivo com o logo na sua máquina. E na terceira aba, cadastre o e-mail da empresa. Esse e-mail servirá para que você, utilizando o próprio sistema da e-contab, consiga fazer o envio de e-mail para seus clientes, por exemplo. Existem alguns servidores de e-mail que exigem uma liberação para que o e-mail seja enviado de outro programa sem ser pelo servidor. Então, se você fizer o teste e não conseguir enviar o e-mail, é muito provável que esse servidor de e-mail de vocês esteja pedindo essa liberação. Então, é necessário entrar no servidor e fazer a liberação antes de conseguir o procedimento aqui no sistema contábil da e-contab.
Feito isso, nós vamos definir a empresa. Quando você define a empresa a primeira vez, e você só tem o cadastro da mesma, o sistema vai apresentar uma mensagem que a empresa não foi inicializada, se você deseja inicializá-la. Clicando em sim, será aberto parâmetros adicionais da empresa. Aí, nos parâmetros adicionais da empresa, você vai definir a forma como o sistema vai trabalhar. Na aba Informações Gerais, será definido quantos níveis terá o código do plano de contas. No meu caso, eu vou utilizar 4 níveis e, na sequência, quantos caracteres terá cada nível do seu plano de contas. Então, para vocês conseguirem visualizar isso e saber cadastrar corretamente na empresa, você pega a sua conta analítica. Vamos supor que o formato da sua conta analítica seja esse. Isso significa que você utiliza 1, 2, 3, 4 níveis. Então, neste campo quantidade de níveis, você digitará 4. O primeiro nível, 1 caractere, e é o que você vai definir aqui. Primeiro nível, 1 caractere. No segundo, também 1 caractere. É o que você vai definir aqui. O terceiro, 2 caracteres. Então, no terceiro, 2 caracteres. E o 4 nível, 3 caracteres. 3 caracteres no 4 nível. Então, você deve levar em conta sempre a tua conta analítica para montar a estrutura do seu plano de contas. A partir do momento que você definir a estrutura e criar o plano de contas, essa estrutura não poderá mais ser alterada. De um ano para o outro, é possível passar a usar um outro plano de contas, mas a estrutura sempre será a estrutura que você cadastrou inicialmente. Então, vamos supor que você cadastre um plano de contas para 2015, utilizando determinadas contas, mas quando você for mudar para 2016, você deseja um outro plano de contas. É possível você criar esse novo plano de contas, mas a estrutura de 2016 será idêntica àquela que você cadastrou para 2015. Não será possível fazer uma nova estrutura, apenas montar um novo plano de contas. No ano de referência, colocaremos o ano que iniciaremos a contabilidade através do sistema contábil da eContab. Aqui nós temos lançamentos agrupados por mês. A partir do momento que você define que irá fazer lançamentos agrupados por mês, o sistema vai, no período ativo, definir mês e ano. Então, se os lançamentos são de maio de 2015, tem que ser definido o período de maio de 2015. Não é possível fazer lançamentos sem ser dentro do período ativo que está sendo demonstrado na parte superior da tela no sistema. Se controlará fechamento do período. Isso servirá para que nenhum usuário consiga inserir, deletar ou alterar informações de um ano fechado, a não ser que ele tenha permissão do supervisor. Se a contabilização será feita por centro de custo, e nesse caso se haverá rateio de centro de custo e se gera lançamentos de partida múltipla após o rateio. Se utiliza centro de custo para contas patrimoniais. No caso da empresa optar pela utilização do centro de custo, essa opção não poderá ser alterada. Então, vocês precisam verificar corretamente se vai haver a utilização do centro de custo, porque a partir do momento que você realizar um lançamento utilizando o centro de custo, o sistema vai exigir a utilização do centro de custo em todos os lançamentos. Se haverá correção monetária do LALUR, e se você utiliza moeda estrangeira em lançamentos contábeis. Existem algumas empresas que a matriz é no estrangeiro, em outro país. Então, pode ser que você precise gerar relatórios em uma outra moeda sem ser real.
No caso, se vocês optarem pela utilização do centro de custo, é necessário informar aqui em informações adicionais quantos níveis terá o centro de custo, que pode conter até 3, e quantos caracteres terá cada nível. A soma dos caracteres é até 7 caracteres, incluindo-se os 2 pontos entre um nível e outro. Ainda aqui, em informações adicionais, nós temos a expressão para resultado positivo, que é lucro, resultado negativo, que é prejuízo. E vamos determinar também, se você for obrigado, qual é a periodicidade da gravação do DOAR. Se é mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, semanal ou anual. Dados da empresa. Você vai definir qual é o responsável pela empresa. Nós podemos definir até 2 responsáveis. Um primeiro e um segundo responsável. Qual é o contador da empresa e o CPF do contador. E o auditor. Esse campo auditor, ele estará disponível a partir dessa versão 6.0. Então, se vocês não fizeram a atualização da versão para a versão 6.0, vocês não estarão visualizando esta aba auditor. E ela servirá para a entrega da escrituração contábil digital. A partir de 2014, quando vocês forem fazer a escrituração contábil digital, se vocês usarem auditor independente na empresa, vai ser necessário informar o nome desse auditor, o regime CVM do auditor, porque essa informação será exportada também junto com o ECD da empresa. Então, no momento de fazer a exportação da escrituração contábil digital, existe uma opção, eu vou mostrar a opção para vocês, que é uma opção nova, vocês desconhecem ainda, mesmo para aqueles que já utilizam o sistema há algum tempo. Exportação de dados, escrituração contábil digital, existe aqui, empresa é entidade sujeita à auditoria independente. Então, se você clicar nesta opção, o arquivo ECD não será validado corretamente se você não preencheu a aba auditor aqui. Implantação de saldo é para o caso de vocês utilizarem o sistema a partir de uma contabilidade que já vem sendo feita anteriormente. Então, vamos supor que eu vou utilizar o sistema a partir de maio de 2015. Eu preciso informar para o sistema que o meu período é a partir de maio e eu vou fazer a implantação de saldo em abril do ano de 2015. Desta maneira, o sistema consegue buscar o saldo implantado e conseguir fazer o cálculo e atualização do saldo das contas contábeis a partir dessa implantação de saldo. Se você for definir de um período, você já finalizou, por exemplo, a contabilidade do ano de 2014. Então, aí você, ao invés de definir um mês, você coloca saldo base de 2015. Porque é o saldo que será levado em consideração como saldo inicial para o ano seguinte, para o ano de 2015. Quando você define que haverá saldo, implantação de saldo, o sistema habilita para que você faça essa implantação de saldo em movimentação, implantação de saldo. Clicando em implantação de saldo, você vai definir qual é o código reduzido da conta e qual é o saldo inicial daquela conta. É dessa maneira que o sistema consegue calcular o saldo e atualizar o saldo das contas contábeis a partir dessa implantação. Informações para escrituração contábil digital.
Todas as empresas que forem obrigadas a partir de agora de fazer a escrituração contábil digital, ela precisa preencher essa aba, porque essa aba é levada junto com um arquivo que vai ser gerado pelo sistema e vai ser importado para o ECD. A inscrição municipal, o NID, se tiver SOFRAMO, número, período de relacionamento com o participante, a data inicial e data final. Eu vou lembrar vocês que a gente não vai se ater muito ao tema escrituração contábil digital, agora de manhã, durante o treinamento contábil, porque no período da tarde, às 15 horas, nesse mesmo ambiente que vocês estão assistindo o treinamento de contabilidade, nós teremos o treinamento específico de escrituração contábil digital. E nós faremos esse treinamento e esclareceremos as dúvidas, gerando realmente um arquivo. Tá? Então, com todas as informações que são necessárias para que essa geração seja feita corretamente. Então, eu vou passar algumas informações nesse treinamento do contabilidade a respeito da escrituração contábil digital, mas à tarde nós iremos tratar apenas desse assunto. Por isso que a gente não vai se ater muito a essa informação. A escrituração contábil digital deverá ser entregue agora dia 30 de junho. É uma novidade para todas as pessoas que estão utilizando a contabilidade. Os anos anteriores, ela já foi obrigada para as empresas que são enquadradas no lucro real. Mas a partir de 2015 agora, que vai entregar o ano de 2014, algumas empresas pertencentes ao lucro presumido também serão obrigadas a fazer a entrega do ECD. Isso vai ser de acordo com a forma que foi feita a distribuição de lucro na empresa. Então, vocês terão que verificar na legislação, lucro real todas devem entregar, mas as empresas que pertencem ao lucro presumido, vocês precisam pesquisar na legislação e verificar se vocês são ou não obrigadas à entrega da ECD. Em todo caso, é um assunto que está em pauta hoje, então mesmo aquelas pessoas não obrigadas à entrega, se vocês puderem assistir o treinamento, vai agregar informação e é bom estar atualizado quanto às obrigatoriedades novas que o governo está exigindo de todos vocês. Na sequência, nós temos a alteração do plano de contas. Então, vamos supor, em 2015 eu tenho um plano de contas e a partir de 2016 eu quero alterar esse plano de contas. É possível digitar aqui 2016 e aí o sistema vai permitir que você digite um novo plano de contas ou importe um novo plano de contas a partir de que será utilizado em 2016. Então, ele vai ter uma memória. 2015 foi tal plano de contas, 2016 é outro plano de contas. Eu vou lembrar mais uma vez que essa alteração pode ser feita, mas que deverá ser respeitada a estrutura que você definiu aqui em informações gerais. Feito isso, nós vamos salvar as informações que cadastramos. Ele quer a implantação de saldo, então eu vou definir aqui 2014. Tá, eu estou definida 2015, então. E a partir de agora a gente vai falar a respeito dos menus do sistema. O sistema possui um layout padrão que facilita o cadastro de informações para os usuários. No menu Manutenção, serão feitos todos os cadastros. O plano de contas, que poderá, a partir de cadastrada a estrutura do mesmo, ser cadastrado manualmente, e aí você acessa Manutenção, Planos de Contas Geral, Cadastra, e você pode realizar o cadastro do seu plano de contas manualmente. Se você definiu que a sua estrutura do plano de contas tem 4 níveis, primeiro você precisa cadastrar o primeiro nível, por exemplo, 1, ativo. Então, vamos supor que essa é a estrutura do seu plano de contas.
A primeira conta que você vai cadastrar é o primeiro nível, vamos supor ativo. Em seguida, você vai cadastrar o segundo nível, ativo circulante. Em seguida, você vai cadastrar o terceiro nível, disponível, por exemplo. E só então você conseguirá cadastrar o terceiro nível, caixa. O sistema não permitirá que você cadastre um segundo nível sem que tenha cadastrado anteriormente o primeiro nível do plano. Tem que ser sempre nessa sequência. Então, o sistema possui essa possibilidade de você fazer o cadastro manual do seu plano de contas. E nós temos também internamente um plano de contas padrão que é interno do sistema. Se você acessar manutenção, plano de contas geral e clicar em manutenção ao invés de cadastra, clicando na seta avança, você encontrará um botão copia plano de contas. Você pode fazer a cópia do plano de contas tanto interno da empresa, então clicando no botão, eu já tenho esse plano cadastrado, então ele não vai me permitir que importe novamente. Mas clicando em copia plano de contas, você pode fazer a cópia do plano de contas da própria e-contábil, o nosso plano de contas interno, ou senão você pode copiar o plano de contas que você já tem cadastrado em uma outra empresa. Então, vamos supor que você cadastre um plano de contas para a sua primeira empresa. E esse plano de contas deverá ser utilizado em outras 10 empresas que você também faz a contabilidade. Clicando nesse botão Importa Plano de Contas, você consegue definir que quer importar o plano de contas daquela primeira empresa onde ele já está cadastrado. E o sistema traz esse plano de contas para as outras empresas também. É claro, você pode também utilizar um plano de contas diferenciado para suas empresas que são comércio, um outro plano de contas para a empresa que é indústria, um outro plano de contas que é para a empresa que é de prestação de serviço. O sistema vai atender a qualquer tipo de plano de contas que você deseja cadastrar, desde que dentro da estrutura que você determinou nos parâmetros adicionais da empresa. Nós temos na sequência manutenção histórico. O sistema também possui os históricos padrões internos. Você acessando manutenção, clicando na seta avança, nós podemos encontrar um cadastro de vários históricos internos do sistema. E em qualquer momento você pode alterar, cadastrar novos históricos. Por exemplo, aqui o meu último histórico é 110. Se eu clicar aqui na folhinha novo, eu consigo digitar um novo código e cadastrar um histórico que eu não tenha encontrado entre os históricos que eu já tenho interno do sistema. Você pode também excluir o histórico. Crédito de IPI eu não vou utilizar, clicando no botão da ficheira. Eu não vou conseguir esse porque eu utilizei eles anos anteriores. Deixa eu verificar se ajuste aqui eu consigo. Aí eu excluí o número 91. A partir do momento que você utilizou o histórico em algum lançamento contábil, o sistema não vai permitir a exclusão. Tá? Como aconteceu no primeiro que eu tentei fazer a exclusão. Se você ainda não utilizou, você pode excluir e, inclusive, pode utilizar aquele histórico aquela numeração que você excluiu, utilizar novamente. Não vai haver problema quanto a isso. Tá lá. Manutenção lote padrão. Ele servirá para agilizar o cadastro dos lançamentos contábeis. Você pode criar um lote padrão com quantos lançamentos forem necessários.
Então, eu vou criar um de exemplo e depois a gente faz a importação desse lote padrão para vocês verificarem como facilita o trabalho do dia a dia de vocês. Eu vou criar um lote padrão número 1. Descrição eu vou pôr padrão mesmo. O histórico aqui, eu vou pesquisar pela descrição, vou colocar pagamento. Eu vou verificar se eu tenho pagamento de fundo de garantia. Eu tenho aqui 22 pagamento de fundo de garantia. Tá. Então, eu defini que esse lote, o histórico é esse. Eu vou colocar aqui qual é a conta contábil de débito. Vou procurar pela descrição também. Vou procurar pela letra F, fundo de garantia a recolher. E aqui eu vou procurar pela conta caixa. Vamos supor que eu paguei o meu fundo de garantia em dinheiro. Então, eu determino que nesse meu lote padrão 1, o primeiro lançamento a ser realizado é o pagamento de fundo de garantia. Todo mês eu faço esse pagamento de fundo de garantia. Eu clico nesse botão novo e o sistema conserva o lote padrão, você não consegue alterar, e eu vou cadastrar um novo histórico. Para esse outro histórico, eu vou procurar então de INSS. Vamos supor que eu queira, dentro do meu lote padrão, colocar pagamento também de INSS que eu faço todos os meses. INSS a recolher, a caixa. Vou salvar a informação. Se você acessar manutenção, lote padrão, manutenção e com a seta para frente, eu tenho um lote padrão número 1 com 2 lançamentos contábeis. E dessa maneira você cadastra quantos lançamentos contábeis forem necessários. Porque no momento que você importar esse lote padrão para o sistema, você vai ter todos os lançamentos que compõem esse lote padrão e isso não te obriga a utilizar uma mesma data. Por exemplo, eu paguei o meu fundo de garantia no dia 7. Eu importo esse lote padrão para dentro do sistema. No lançamento que ele vai me trazer do fundo de garantia, ele vai me trazer o histórico, o débito e o crédito. Eu defino o valor e a data. Então, eu posso colocar que o meu fundo de garantia foi pago no dia 7. Na sequência, ele vai me trazer o segundo lançamento, que também compõe esse lote padrão. E aí, seria o do INSS, por exemplo. Eu defino que o INSS eu paguei no dia 20. Coloco o valor, dia 20. Então, o lote padrão, ele permite que você, no momento de salvar os lançamentos, defina a data correta de cada lançamento contábil. Depois nós vamos fazer a importação desse lote padrão. E manutenção, fichas do LALUR. Você irá cadastrar as fichas para o LALUR de acordo com o que você necessita. Faz o cadastro de acordo com a necessidade da empresa. Rateio por centro de custo. Esse menu vai estar habilitado apenas se você, nos parâmetros adicionais da empresa, definiu que vai utilizar o centro de custo. Tabelas. E aqui também, centro de custo só estará disponível se você habilitou que utilizará centro de custo. Lembrando ainda que se você definiu que irá usar centro de custo, obrigatoriamente você terá de cadastrar esse centro de custos aqui nessa tabela. E a partir do momento que realizado o lançamento utilizando o centro de custo, todos os lançamentos necessitarão do cadastro desse centro de custo. Cidades. E a tabela de cidades, ela servirá para o cadastro de cidades e códigos do IBGE, que serão importados para a validação dos arquivos digitais. Então, você pode cadastrar cidades manualmente, clica em novo e faz o cadastro. Busca o estado, coloca o código do IBGE e o nome da cidade. Ou, se você preferir,
você pode clicar nesse botão aqui, que é função extra 1, copia cidades de acordo com a tabela do IBGE. Clicando sobre ele, você pode copiar a cidade de todos os estados ou de apenas um estado. Aí você determina qual é o estado que você quer copiar a tabela. Na sequência, clique em OK, e aí o sistema vai fazer a importação de todas as cidades com o código do IBGE já definido. Quando o sistema conclui essa importação, quando você clica em OK, ele questiona se você deseja atualizar o cadastro de cliente com esse código do IBGE. Se você colocar que sim, ele vai em cada cliente já cadastrado na empresa, verifica qual cidade ele pertence, volta para a tabela de cidade, busca esse código IBGE dessa cidade e cadastra esse código automaticamente para cada cliente de vocês. Isso ele vai fazer também para fornecedores, para interessados, para sócios, para funcionários, no caso da folha de pagamento. Se tiver obras e tomadores, ele também irá fazer. Aí ele informa que a atualização foi concluída com sucesso e você tem a tabela completa de códigos do IBGE. Eu solicitei do Brasil todo, então eu tenho aqui de todas as cidades de todos os estados. Manutenção, tabelas, moedas, é para que você consiga cadastrar no sistema moeda que você vai utilizar para visualizar relatórios. Então aí ele apresenta, por exemplo, uma coluna com os valores em real e uma outra coluna com a moeda que você cadastrou aqui. E diariamente você cadastra na sequência a cotação dessa moeda. Aí o sistema consegue fazer a conversão da moeda real para a moeda que você vai utilizar nos relatórios. Sócios. E o cadastro de sócio é com as informações de particulares de cada um dele, na aba identificação de informações do primeiro sócio, a localização com o endereço completo do sócio, documentação e dados adicionais do sócio. E manutenção usuários é para que você consiga realizar o cadastro dos usuários que vão utilizar o sistema contábil da iContábil. Clicando em cadastro, você digita o login do usuário, qual é a função do mesmo e o nome. Se você for determinar uma senha para o usuário, clica no botão senha, coloca a senha, confirma a senha, e aí sempre que ele for acessar o sistema com aquele login, o sistema vai exigir que se digite a senha que foi cadastrada anteriormente. Quando você clica no botão salvar esse usuário, o sistema questiona se vai atribuir todos os direitos para ele. Se você colocar que sim, todos os direitos do usuário supervisor serão atribuídos para o usuário que você está cadastrando no momento. Se você clicar que não, nenhum direito foi dado para ele. Então, será necessário acessar manutenção usuários, direito por usuário, definir qual é o usuário para quem você irá dar direitos, e aí sim, vamos supor que eu queira dar direito para que ele faça lançamentos contábeis. Você vem no menu do lançamentos contábeis, ele estará em ordem alfabética, clica 2 vezes e dá o direito para que ele faça os lançamentos contábeis. Salva a informação e aí você vai verificar que aqui ficou com S de sim para este menu. A qualquer momento, se você precisar tirar no sistema um relatório desses direitos, você acessa relatórios direitos por usuário, define qual é o usuário que você está precisando do relatório, e aí o sistema vai apresentar para você o relatório que você está precisando visualizar com a informação
de acordo com o que você cadastrou anteriormente. Então, dessa forma, é sempre no menu manutenção que vocês irão efetuar qualquer tipo de cadastro, sempre em manutenção. Tudo que você cadastrar aqui em manutenção poderá ser utilizado em movimentação. Existem informações que, se não houver o cadastro anterior, você não consegue terminar o procedimento que está sendo feito. Mas, geralmente, também na tela que você está movimentando, é possível você acessar e fazer o cadastro por lá, sem ter de sair da tela, voltar em manutenção para fazer o cadastro. Eu vou mostrar isso para vocês de uma conta contábil daqui a pouco. No menu Movimentação, serão realizados todos os procedimentos da empresa. Basicamente, os trabalhos que serão feitos por vocês serão os lançamentos contábeis, pois a partir deles o sistema conseguirá mostrar os resultados e as apurações automaticamente. Então, o cadastro de lançamento contábil é feito em movimentação, lançamento contábil. Eu vou acessar manutenção para vocês verificarem que não existe ainda nenhum lançamento para 2015. Então, vocês podem acessar tanto movimentação, lançamentos contábeis, cadastra, que será apresentada a tela do cadastro, ou movimentação, lançamentos contábeis, manutenção. E nós temos aqui o botão de novo, que também apresenta a mesma tela. Eu vou cadastrar um lançamento contábil no dia 1. 1 de 1, eu vou determinar janeiro para a gente fazer as apurações, os lançamentos. 1 de 1 de 2015. Vou colocar um lançamento número 12, no valor de R$1.000. Todos os valores fictícios, só para que a gente consiga gerar as informações. Um histórico aqui, vou colocar pagamento também. Pagamento de nota fiscal. E aí, se você quiser, você pode digitar o número da nota na sequência, o sistema permite. E eu vou utilizar nesse lançamento uma conta de despesa para que a gente consiga fazer depois o zeramento das contas de receitas e despesa. Então, eu vou procurar aqui no débito, descrição, compra. Vamos ver o que eu tenho de compra. Não tenho. Nota fiscal será de compra. É o lançamento que eu estou. Só um minutinho, eu vou pesquisar por conta e vou buscar o grupo 3. Porque 1 é ativo, 2 passivo. Então, eu vou verificar o que eu tenho no grupo 3 aqui. Por exemplo, material de escritório, que é uma despesa. Então, eu gastei R$1.000 em material de escritório e isso eu paguei a Caixa. Então, eu já utilizei uma conta de despesa nesse lançamento. Salvo a informação. O sistema traz o mesmo lançamento que eu já havia cadastrado anteriormente, com a data, o histórico, o débito e o crédito. Isso é para facilitar, para que, vamos supor que você vai estar cadastrando muitas notas fiscais que esses dados são os mesmos. Histórico, débito e crédito são iguais. É para facilitar, para que você não tenha que ficar redigitando essas informações. Se você preferir que isso não seja informado no próximo lançamento, basta que você venha aqui em utilitários, configurações do sistema, e tire a seleção repete os dados nos lançamentos contábeis. Tira, salva a informação, e aí em movimentação lançamentos contábeis, eu vou cadastrar novamente outro lançamento. Agora eu vou colocar R$2.000. Vou colocar que é um recebimento, então, no histórico. Venda.
Se vocês, no momento da pesquisa, colocarem o símbolo do percentual e depois digitar a palavra, o sistema consegue buscar essa palavra que você está digitando em qualquer local da frase. Por exemplo, vendas está aqui, mas ele me traz mesmo assim a informação. Nota fiscal de venda de produto. Vou utilizar esse histórico. Nota fiscal número 15. Vou colocar aqui, essa venda foi à vista, porque não me interessa aqui. O mais importante que eu quero demonstrar é as contas de receitas e despesas. Aí eu venho buscar aqui. Vou pesquisar uma conta de receita de vendas de mercadoria, então. Aqui. R$2.000 de vendas de mercadoria. E dessa maneira você vai proceder com todos os lançamentos do período que você tem em mãos. Se você acessar movimentação, lançamentos contábeis, manutenção, clicando com a seta avança, você consegue visualizar os lançamentos que você já fez. Se você, nessa tela de manutenção, desejar que o sistema filtre, por exemplo, por histórico, e ele vai trazer só os lançamentos com histórico que você fez o filtro anteriormente, ou só com data. Esse lançamento é do dia 2, eu quero pesquisar só os lançamentos que eu fiz no dia 1. Eu venho pela data, dia 1 de 1 de 2015, pode ser um período, não precisa ser apenas um dia, um período pode ser. E aí o sistema também apresenta só os lançamentos daquele período. Sempre a tela de manutenção é para que você consiga fazer filtro e trazer menos informações para você pesquisar na próxima tela. Eu quero todos os lançamentos, vou deixar em branco, seta avança, ele me apresenta os dois. Vocês acompanharam que eu criei um lote padrão de lançamentos. Então, se eu clicar aqui nesse botão, que tem uma folha sobreposta a outra, ele faz a importação do lote padrão. Então, se eu clicar sobre ele, eu posso buscar aquele lote padrão que eu cadastrei anteriormente e posso definir vou dar um OK aqui sem definir a data de lançamento. Ele exige essa data, mas eu posso fazer a alteração no momento do cadastro do lançamento. Então, vamos supor que eu ponha 7 de janeiro de 2015. Dou um OK, ele vai me apresentar o lançamento. O primeiro que eu havia gravado no lote padrão é o pagamento do fundo de garantia. Vou deixar 7 de janeiro, vou colocar aqui a R$50, por exemplo, e ele me traz o histórico, o débito e o crédito, porque eu já tenho isso no meu lote padrão que eu cadastrei anteriormente. Quando eu salvar essa informação, ele me traz automaticamente o segundo lançamento do lote que eu cadastrei anteriormente. Aí eu posso alterar aqui para dia 20, porque INSS eu paguei dia 20, coloco que é R$80 meu INSS e salvo a informação. Então, se você verificar agora, você tem o lançamento de receita e despesa que eu cadastrei manualmente e você tem também os lançamentos que foram gerados devido à importação de um lote padrão. Então, todos os lançamentos são feitos dessa maneira. O sistema questiona se deseja realizar a atualização de contas, porque também lá em configurações gerais, utilitários, configurações do sistema, eu defini questiona a execução da atualização dos saldos ao fechar a tela. Aí ele mantém sempre o saldo de todas as contas atualizado. Se você preferir tirar essa seleção, você pode fazer isso e a hora que você quiser que o sistema atualize o saldo de contas, você acessa a movimentação, atualização de saldos e faz normalmente a atualização de saldo das contas. Isso é rápido, não vai ter problema nenhum. Em movimentação, conciliação, você pode determinar, eu quero conciliar a minha conta caixa.
qual o período? De 1 de 1 de 2015 a 31 de 1 de 2015. Clica nesse botão que visualiza os lançamentos do período e o sistema vai trazer todos os lançamentos que foram feitos no período que você definiu. Vamos supor que você acesse essa conta e verifica que aqui esse lançamento de R$80 não é na realidade 80. Você não precisa voltar em movimentação, lançamentos contábeis, manutenção e procurar pelo lançamento. Você clica 2 vezes sobre a informação, ele vai trazer para você a tela do lançamento e você altera a informação que estava errada e o sistema vai levar em consideração essa informação dessa forma. Na sequência, em movimentação, nós temos atualização de saldo, que é para que você faça atualização de saldo manualmente, conforme eu já falei anteriormente. Aqui nós temos o zeramento das contas de receitas e despesa. Eu ainda não vou realizar esse zeramento porque eu quero mostrar para vocês o balancete de verificação. E como no balancete de verificação vai constar todas as contas do ativo, passivo, receita e despesa, se eu fizer esse zeramento, essas contas vão estar com saldos zerados. Então, primeiro a gente vai visualizar o balancete. Então, para verificar esse balancete, vocês acessam relatórios, balancete de verificação, definem um período e pedem a visualização do balancete. Aqui saiu o logotipo porque lá nos dados cadastrais da empresa eu coloquei esse logotipo para que saia impresso. E aí eu tenho o balancete de verificação apresentado pelo sistema, onde constam todas as contas de ativo, passivo, receita e despesa. Vocês podem verificar que as contas de receita e despesa possuem saldo por enquanto, porque eu ainda não fiz o zeramento que vai ser necessário quando vocês forem fazer o balanço patrimonial da empresa. Então, aqui em relatórios, balancete, você imprime ou visualiza o balancete de verificação do período que você precisa. Então, na sequência, movimentação, zeramento de receitas e despesa é para que você consiga fazer automaticamente a transferência de todas as contas de receita para a conta de resultado e todas as contas de despesa para a conta de resultado. Como que o sistema consegue fazer essa transferência corretamente? Quando você cadastra uma conta contábil, o sistema questiona a estrutura da conta, o tipo da conta, se é ativo, passivo, resultado ou transitória. O sistema vai fazer a transferência de todas as contas que você assinalou como sendo de resultado. Então, se ocorrer na sua empresa alguma conta não ser zerada no momento que você realizar a transferência das contas de receita e despesa para resultado, provavelmente, quando ela foi cadastrada, esse tipo de conta foi cadastrado com erro. Aí o sistema não vai zerar essa conta. Então, ele vai pegar todas as contas de receita que tem saldo credor, vai debitar, zerando o saldo da mesma, e vai creditar a conta que você determinar que ele deverá utilizar. Ele vai pegar todas as contas de despesa que tem saldo devedor, vai creditar e debitar também a conta que você determinar no momento que você pedir o zeramento de contas de receita e despesa. Para quem já utiliza o sistema contábil, vocês vão verificar que também foi criado aqui, subcontas correlata, é um campo novo que vai estar disponibilizado para vocês a partir também da versão 6.0, que é para atender a escrituração contábil digital. Nós também iremos falar a respeito de subconta correlata no treinamento que nós iremos fazer hoje às 15 horas. Tá? Então, existe esse campo novo.
Para fazer o zeramento das contas de receita e despesa, você acessa movimentação, zeramento de receitas, /despesa. Clicando sobre ele, você determina qual é a data do zeramento. O informe lotes é bom para que você consiga pesquisar mais facilmente quais foram os lançamentos que foram gerados quando você fez o zeramento de contas de receita e despesa. Na sequência aqui em contrapartida, você determina qual é a conta contábil que será utilizada para a transferência dos saldos. Então, eu tenho aqui resultado do exercício atual. Vou utilizar essa conta. E histórico, qual é o histórico do lançamento? Eu vou pesquisar se eu tenho alguma coisa de transferência. Transferência referente a resultado do mês. Então, eu vou utilizar essa conta com esse histórico. Quando eu clico em OK, o sistema me apresenta a quantidade de lançamentos que foram gerados automaticamente pelo sistema. OK. Desejo atualizar, sim. Se você for novamente movimentação, lançamentos contábeis, manutenção, você vai verificar que nós temos 2 lançamentos do lote Zeram que eu defini lá no momento de fazer o zeramento, que são os 2 lançamentos que foram gerados com transferência das contas de receita e despesa. O primeiro, vendas de mercadoria, zerou essa conta e transferiu o saldo da mesma para resultado do exercício. E o segundo, material de escritório, zerou a conta e transferiu o saldo dela para resultado do exercício. Se você precisar pesquisar apenas pelo lote, você pode vir aqui em lote inicial, informar o lote que você utilizou e o sistema vai trazer para você só os lançamentos do zeramento. Isso pode ser verificado também nessa coluna zeramento. Ele está com S. Para os lançamentos que não são zeramentos, essa coluna não apresenta a letra S, apresenta o N. Então, de uma maneira ou de outra, você consegue facilmente visualizar quais são os lançamentos de zeramento. Nesse momento, se você acessar relatórios, balanço patrimonial, você consegue tirar o balanço só com as contas do ativo e passivo, pois o balanço só deve conter essas contas. Eu tenho ele em modo texto, passivo batendo com ativo por causa do zeramento, e eu tenho ele em modo gráfico. Existem algumas configurações que podem ser feitas aqui antes de você solicitar o relatório. Por exemplo, suprimir saldo negativo. Se você pedir para que o relatório não tenha o saldo negativo, ao invés do sinal de menos, ele vai apresentar se a conta tem saldo devedor ou credor. Aí vai de cada empresa, da forma como vocês estão acostumados a trabalhar, ele vai atender de acordo com o que você parametrizar antes de pedir o relatório. Eu tenho relatórios diário também, diário geral. Então, vou determinar aqui que eu quero o diário geral de 1 de 2015 a 31 de 1 de 2015, que é quando eu tenho os lançamentos. Modo gráfico. Se imprime o número do livro, totalização diária, relatório oficial, aí você que determina e ele vai trazer para você o diário. Pode ser que você queira que essa data de lançamento seja apresentada aqui na primeira coluna antes de débito e crédito. Isso também é configurável. Você pode vir aqui no Seleciona Campos. Eu tenho aqui a data do lançamento. Eu posso levar ele para a primeira coluna. Então, eu quero data de lançamento, débito, crédito, histórico, documento e valor. E aí o sistema vai atender essa solicitação, trazendo a data, débito, crédito, histórico. Então, os relatórios, eles vão obedecer o que você determinar
na configuração do mesmo aqui. Essa configuração e também no seleciona campos. Eu não quero o número do documento, eu tiro o número do documento, coloco ele para campos disponíveis e peço, e o sistema aí não traz o número do documento no diário. Aqui em relatórios, razão analítico, eu consigo tirar um razão de determinada conta para conferência ou para impressão mesmo. Contas contábeis, eu busco a conta, vou utilizar a conta caixa, que foi a que eu utilizei mais. E aí eu tenho lá, eu não tenho um saldo anterior, que eu não fiz a implantação do saldo, pagamento da nota, recebimento da venda de mercadoria, pagamento do fundo de garantia, pagamento do INSS, me apresenta o saldo da conta no período. Então, diário, balancete, razão, balanço patrimonial. A demonstração do resultado do exercício, ela vai apresentar todas as contas de receita e despesa da empresa. Como nesse momento, eu já fiz o zeramento das contas de receita e despesa. Então, se eu pedir a demonstração de resultado do exercício nesse momento, ele vai me apresentar um relatório sem informações, dessa maneira. Porque não existe contas de receita e despesa com saldo. Então, antes de tirar esse relatório, eu acesso movimentação, atualização de saldo, e eu não clico para considerar os lançamentos de zeramento. Então, eu vou atualizar o saldo desconsiderando os lançamentos de receita e despesa. Atualizo esse saldo e peço a demonstração de resultado, que pode ser em modo texto ou em modo gráfico. E aí sim, ele vai me trazer as contas de receita e despesa com os valores antes do zeramento de receita e despesa. É possível também, aqui em relatórios, você tirar o livro caixa, vou selecionar a conta de caixa minha PA5, ele vai me trazer o livro caixa, ou livro de apuração do lucro real, tanto a parte A como a parte B, e nós temos o termo de abertura e encerramento dos livros. Não sei, acho que vocês não prestaram atenção, mas aqui, quando eu peço o livro diário, ele me traz que a página inicial é 2. Porque ele já entende que quando você fazer a impressão do livro diário, a página 1 é referente ao termo de abertura. E a última página é o termo de encerramento. Por isso, ele já traz aqui página 2. Se você visualizar, ele vai trazer impresso a página 2. Página 2. Então, quando você pede o termo de abertura e encerramento, eu digito que é do diário, número de ordem, quantidade de páginas. Vamos supor que esse meu diário vai ter 50 páginas. E ele já traz que o termo de abertura é página 1. E o termo de encerramento é página 50. Determino lá o período, a data de arquivamento dos atos constitutivos, se é registrada na JOCESP, o número do registro, qualificação do contador, gráfico. E ele vai me trazer o termo de abertura, página 1, com as informações que eu digitei anteriormente. E vai trazer o termo de encerramento, página 50, porque eu defini que ele conterá 50 páginas com o termo de encerramento aqui. Em relatórios, relatório de conferência, para você fazer conferência dos lançamentos, ou por data, ou por lote, fazer conferência mesmo do que você inseriu no sistema. Eu vou voltar aqui um pouco para o menu movimentação, porque a gente deixou de falar de conversão de valores, que é para quando você for utilizar moeda
de um outro país, então você digita a cotação da moeda e aí você consegue fazer a conversão de valores. Aqui para você cadastrar o LALUR, tanto parte A como parte B. Então, eu vou visualizar o LALUR. Você vai definir o ajuste de acordo com essa tela aqui, a data, o código de histórico. E quando você for montar o seu LALUR, manutenção LALUR parte B, eu não botei uma ficha, só um minutinho que eu vou cadastrar uma ficha. Você consegue fazer também a parte B do LALUR. A demonstração de resultado, o sistema já possui uma demonstração de resultado que é padrão. Então, é uma demonstração que foi elaborada aqui por nós da Econtab, ela segue a legislação, mas pode ser que você esteja utilizando um outro modelo de demonstração de resultado. Então, a gente consegue fazer um cadastro de demonstração de resultado dentro do sistema para atender e para que você consiga visualizar as informações de acordo com o que você já está utilizando na sua empresa. Então, vamos supor, eu tenho lá a primeira linha, receita bruta de vendas. Eu preciso procurar qual é o código reduzido da conta de receita bruta de vendas. Vou procurar por código, por conta, que é a minha vendas de mercadoria. Vamos supor que seja. Vendas de mercadoria, e aí eu defino que receita bruta de vendas vai apresentar o saldo da minha conta 130. Isso eu farei para todas as contas que eu vou utilizar na demonstração de resultado. Vamos supor que aqui eu tenho uma outra conta que eu vou inserir depois de receita bruta de vendas. Se eu clicar em novo, ele me abre uma nova linha, você digita a informação e busca novamente qual é o código reduzido para aquela informação que você acabou de inserir no sistema. Dessa maneira você consegue montar uma demonstração de resultado que seja muito próxima daquela que você já está utilizando na empresa. Se isso não for necessário, você pode utilizar a demonstração de resultado automática, que é essa que eu mostrei agora para vocês, e ela vai trazer o resultado de acordo com o que a gente tem cadastrado interno no sistema. Se você cadastrou uma aqui em movimentação, demonstração de resultado, no momento de pedir, você escolha a personalizada e aí vai ser aquela que você cadastrou. Cadastro do doar. Também você vai cadastrar a demonstração de origem de aplicações de acordo com o que você tem na empresa. Nós temos também para deletar o botão novo, no mesmo esquema da demonstração, você consegue inserir informações. A DLPA, demonstração de lucros e prejuízos, buscando também o código reduzido para você conseguir fazer uma demonstração de como você chegou naquele lucro ou prejuízo do exercício. DVA, um demonstrativo de fluxo de caixa. Nós temos método direto e indireto e também divulgações adicionais. E se você precisar fazer a exclusão de todos os movimentos, todos os lançamentos realizados durante um ano, você pode clicar aqui e excluir todos eles. Implantação de saldo, como eu falei no início, é para que você determine o número da conta e defina qual é o saldo inicial que o sistema irá utilizar para fazer a atualização de saldos dali por diante. Fechamento do período, se eu definir nos parâmetros adicionais da empresa que eu vou realizar o fechamento do período, a partir de todos os lançamentos feitos, todos os relatórios, a conciliação estiver ok, você pode fechar o período
e nem o usuário conseguirá fazer alteração, deleção ou cadastro naquele período que foi fechado, a não ser que ele peça autorização do supervisor, aí o supervisor vem com a senha dele, dá essa autorização e aí você consegue fazer o que você precisa que seja feito no período fechado. Ainda em relatórios, eu falei, tem o relatório para conferência, ficha de conferências de saldo. Esses outros relatórios são para que você consiga fazer as conferências das informações que o sistema apurou. Então, vamos supor que você tenha algum lançamento, alguma conta que você está com dúvida e você procura pelos relatórios que estão disponíveis no sistema para esclarecer essa dúvida e verificar se o sistema fez a apuração daquele valor de acordo com o que você estava esperado e se não foi feito dessa maneira, aonde está a informação incorreta que gerou aquela inconsistência que você está verificando. Nós temos também o menu utilitários, onde tem configurações gerais e nela você vai fazer a ativação da auditoria. Então vamos supor que você queira verificar informações que foram cadastradas pelos usuários. Se você ativar a auditoria, você consegue, por exemplo, em um lançamento, pedir para que ele seja auditado e aí o sistema vai apresentar para você qual foi o usuário que fez aquele cadastro, alteração ou deleção, que dia foi feito e o horário que foi feito. A auditoria vai funcionar a partir do momento de ativada. Ela não vai conseguir auditar movimentações realizadas anterior à sua ativação. Configurações do sistema, nós temos, utiliza código reduzido das contas contábeis, para facilitar, para não ter que usar o código completo. Incrementa automaticamente o número do documento. Então, se eu for agora fazer um novo lançamento contábil, o sistema traz aqui o código automaticamente em uma sequência numérica. Se você preferir digitar essa numeração, você tira o clique e ele vai deixar em branco para você digitar. Trabalha com lançamentos de partida múltipla, servirá para que você consiga fazer no sistema lançamentos com débito e vários créditos, ou vários débitos e um crédito, ou vários débitos e vários créditos, aí da maneira que for feita. Isso será feito através desse botão. Então, por exemplo, eu coloco que eu tenho um lançamento contábil só com débito. Só um débito. Só um minuto. Débito de caixa. E ele vai ter vários créditos. Então, ao invés de eu digitar a conta de crédito nesse momento, eu clico em novo, coloco lá 20 e eu digito só a conta de crédito. Ele vai me pedir o histórico, mas eu vou falar que não quero, desejo continuar sem isso. Só um minutinho. Eu coloco a conta de crédito. Então, o sistema consegue fazer esse cadastro sem a conta de crédito, só com a conta de débito, por exemplo, e aí você vai definindo todas até que seja fechado o lançamento. É claro, para todo lançamento, o total de crédito tem que bater com o total de crédito. Mas, dessa maneira, ele consegue fazer a realização dos lançamentos de partida múltipla facilmente, vocês não terão dificuldades quanto a isso. Aceita lançamento sem valor. Eu acho que nem deve ser selecionado, porque lançamento sem valor não... Isso foi uma solicitação feita, mas a gente sabe que não tem lançamento sem valor, ele tem que ter um valor para apurar o saldo daquela conta. Utiliza número de lote nos lançamentos contábeis, é para você conseguir determinar um lote dos lançamentos, e aí você pode fazer a pesquisa por lotes. Questiona a execução da atualização de saldo ao fechar a tela.
que é para quando você sair da tela de lançamento, ele pergunta para você se você deseja atualizar o saldo. É para apresentar essa pergunta. Se repete os dados dos lançamentos contábeis, para facilitar se você tem muitos lançamentos que serão feitos com o mesmo histórico débito e crédito. A moeda brasileira, no singular, plural e a sigla. O limite de página para impressão do diário e do razão. Quantidade de linhas do histórico, então eu posso determinar que no máximo 6 linhas, e o sistema aí não permite que você digite mais do que 6 linhas, 3, 2, aí de acordo com a necessidade de vocês. Utiliza a restrição de usuários por empresa, então eu posso determinar que o usuário 1 vai conseguir acessar tal empresa. Se ele tentar acessar outra empresa, o sistema não irá permitir. Utiliza a definição automática da empresa para quando eu sair do sistema, quando eu acessar novamente, a última empresa que eu estava utilizando já venha definida automaticamente. E informações adicionais para a geração dos arquivos digitais. São informações tanto do escritório de contabilidade e da empresa de software. Cadastro da impressora. São as impressoras que você já possui cadastrada no Windows ou na sua máquina. E quando você for visualizar um relatório, você pode definir qual impressora será utilizada na visualização ou na impressão do mesmo. Grupos de empresa para geração de arquivos de informações por grupo de empresa. Eu posso definir um grupo e posso definir que tais empresas pertencem àquele grupo. E no momento de fazer a geração de informações, eu consigo, ao invés de fazer a geração individual, eu consigo definir que ela será feita por grupo. Desbloqueia tabelas. É porque às vezes a gente sai da máquina, desliga a máquina sem ter saído do sistema antes. E aí, se você estava com alguma tabela sendo utilizada no sistema, ele vai bloquear aquela tabela. No dia seguinte, quando você acessar novamente a máquina e abrir o sistema, ele vai informar que existe uma tabela que está bloqueada. Aí você acessa utilitários, desbloqueia a tabela, clica sobre a tabela que está bloqueada e clica na lixeira e o sistema permite que você continue normalmente seu trabalho. É claro que se puder ser evitado isso, é melhor. Sai do sistema, depois desliga a máquina. Isso é o ideal que aconteça. Trocar de usuário é para que você troque de usuário sem que tenha de sair do sistema antes. Histórico de e-mail. Se eu cadastrei um e-mail nos dados cadastrais configuração de e-mail, aqui, e eu enviar e-mails através do sistema, ele vai criar um histórico e você pode consultar quais foram os e-mails enviados através do sistema. Exportação de dados, a gente consegue fazer exportação para arquivo TXT, COSIF, Banco Central, 5, MANAD, apenas quando é pedido pela fiscalização, né? Escrituração contábil digital e FCONT. O sistema está preparado para todas essas exportações. Hoje, eu acredito que a maior dúvida de vocês ainda é o ECD, e vou voltar a convidá-los a assistir o treinamento que vai ocorrer hoje à tarde, hoje às 15 horas, dia 21 de maio, a respeito da escrituração contábil digital. É o assunto que está em pauta no momento. As dúvidas são bastante grandes e a gente vai tentar esclarecer essas dúvidas, porque existe ainda um prazo para a entrega do ECD, mas quanto antes vocês conseguirem fazer os cadastros e verificarem as informações, menos problemas vocês vão ter no momento de gerar o arquivo e fazer a validação desse arquivo no PVA.
eu peço que, se for possível, que vocês assistam o treinamento de hoje e que vocês antecipem a geração desse arquivo e a validação do mesmo, para que vocês possam entregar essa obrigação em tempo hábil, não tendo problemas futuros quanto à escrituração contábil digital. Importação de dados, a gente consegue fazer importação de lançamentos contábeis no layout do sistema. Criação de empresas modelo. Essa empresa que eu estou utilizando para o treinamento é uma empresa modelo da eContábil. Vamos supor que você não tem algum sistema e você quer baixar esse sistema para você verificar como que é a utilização do mesmo e se ele atende a necessidade da sua empresa. Você pode baixar esse sistema, pode fazer a criação de empresas modelo, não está habilitada agora, porque eu já criei, e você pode testar o sistema com essas empresas modelo sem ter que inserir informações da sua empresa dentro dele. Aí, verificando e querendo adquirir do sistema, é só entrar em contato com o nosso setor comercial e verificar as condições que estão disponíveis para você. Aquisição do sistema e altera parâmetros do sistema não será utilizado por vocês, pois o nosso pós-venda já utilizou essas ferramentas. Calculadora, para você fazer os cálculos se precisar. E ferramentas de visita. Nós temos a cópia de segurança, que eu falei no início do treinamento sobre a importância da mesma, para que vocês não corram o risco de perder informações. Se houver necessidade de restaurar essa cópia, restauração de dados. Reconstrução da base de dados, criação de tabela e reprocesso atualização são ferramentas que serão utilizadas pelo nosso suporte técnico. Geralmente, essa utilização é feita através do acesso remoto na máquina de vocês. E acesso aos sistemas no momento é para vocês verem quem está acessando qualquer sistema, não só o contábil, nesse momento. Quando vocês forem fazer a atualização do sistema, é bom vocês verificarem essa tela, porque no momento da atualização do sistema, ninguém pode estar utilizando. Então, aí vocês conseguem verificar se tem alguém utilizando para pedir para que a pessoa saia do sistema para você realizar a atualização do mesmo. Quando vocês forem fazer a cópia de segurança, o único sistema que deverá estar sendo utilizado no momento é o sistema onde vai ser feita a cópia de segurança. Então, acessando essa tela, você também tem condições de verificar se mais alguém está utilizando o sistema, pedir para que a pessoa saia para você fazer a cópia de segurança. Nós temos o menu ajuda, ajuda conteúdo, é um help com o menu completo do sistema. Esse help vai trazer as telas da mesma maneira que nós temos em cada uma delas. Aqui nós temos um help que vai falar a respeito apenas da tela que está sendo acessada nesse momento. Então, cada tela vai ter esse ponto de interrogação com essa ajuda para vocês. E nós temos o ajuda conteúdo, que reúne todas essas telas em um único help. Aí vocês também podem acessar e verificar as informações. Isso nós temos também lá no site, como eu já falei, o nosso fórum, onde dá para pesquisar e vocês conseguem esclarecer muitas dúvidas através dele. Correções e implementações vai trazer para vocês o que foi tratado na versão que você está utilizando no momento. Eu estou na versão 6.0, que é a última que foi disponibilizada. Se eu clicar em correções e implementações, ele me traz o que foi tratado na versão que eu estou utilizando nesse momento. Nós temos também a central de operações, que é esse ícone que fica perto do relógio do Windows. Através dela você consegue verificar os sistemas da eContábil,
Se você clicar em exibir apenas o sistema do contrato, aí será só mesmo os sistemas que você tem contratado com a Econtab, e ele vai apresentar para vocês qual é a versão que você tem instalada, qual a versão que está disponível. Se você tirar o clique aqui, ele mostra para você todos os sistemas da Econtab. E aí você pode baixar o sistema mesmo ele não pertencendo ao seu contrato. Por exemplo, eu tenho aqui o sistema PPP que eu não tenho no meu contrato. Aparece a palavra instalar. Eu clicando em instalar, o sistema vai instalar no mesmo local onde estão os outros sistemas, o PPP. Quando existe uma versão para ser atualizada, por exemplo, o fiscal eu estou na 1034 e tenho a 1037 disponibilizada. Vai aparecer aqui em baixar essa seleção, esse check-in. Eu deixo ele checado, clico em baixar, a central de operações baixa essa atualização em minha máquina e em seguida esse check-in muda para a palavra instalar como está aqui no PPP. Eu clico em instalar e ele instala a atualização que eu solicitei. Sempre dessa maneira. E sempre que for disponível uma versão nova, a própria central de operações traz para vocês, aqui no canto direito inferior da tela, uma mensagem informando vocês que existe uma nova versão que foi disponibilizada e que vocês podem fazer a instalação dessa versão através da central de operações. Eu acho que aqui nós acabamos o treinamento. Eu vou pedir para vocês só aguardarem um pouco, porque eu vou verificar se existem perguntas no chat. A Norma perguntou: gostaria de saber por que quando preciso consultar o ano anterior ao 2015, o sistema emite mensagem que posso perder dados e como proceder então. A mensagem que ocorre, na realidade, não é de perder dados, é a definição de um exercício anterior ao corrente pode acarretar em modificações no saldo das contas. É essa mensagem que você está vendo, acho, que eu estou apresentando na tela. Deseja prosseguir? Ou seja, não que irá perder dados. O que sugerimos é que quando for acessado períodos anteriores, você coloca que sim, e na sequência você acessa movimentação, atualização de saldo e faça uma atualização de saldo. É só para isso. Edna. Oi, bom dia. Bom dia, Edna. Eu tenho um plano de contas, eu posso migrá-lo para outras empresas como padrão, como fazer isso? Pode sim, Edna. Sendo que nas parametrizações, manutenção, parâmetros adicionais da empresa, os níveis deverão estar idênticos. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma outra empresa, os níveis que eu cadastrei aqui e os caracteres de cada nível tem que estar idêntico àquele que você vai importar. Deixa eu ver se eu tenho uma outra empresa. Eu acredito que ela já tenha plano de contas. Quando você acessa plano de contas geral e clica aqui no botão para copiar o plano de contas, eu não vou conseguir porque eu tenho o plano de contas cadastrado. O sistema vai perguntar se você deseja importar o plano de contas padrão, que é interno do sistema, ou se você deseja importar o plano de contas de uma outra empresa. Você coloca que é de outra empresa e coloca na sequência o abreviado dessa outra empresa. Aí, se a estrutura do seu plano de contas de origem for a mesma estrutura do seu plano de contas de destino, vai fazer a importação corretamente, você não vai ter problemas não. Geracar. Se eu quiser reverter o encerramento do exercício, como fazer? Aí você pode acessar lançamentos contábeis, avança e eu vou voltar aqui para 2015 de novo. Deixa eu mudar para a empresa que eu encerrei.
que eu fiz encerramento de receita e despesa, vou voltar para 2015. Se eu acessar aqui, movimentação, lançamentos contábeis, manutenção, e clicar na seta avança, eu tenho, por exemplo, esse zeramento aqui. Eu quero eliminar esses dois lançamentos. Se eu não coloquei lote aqui na hora que eu fiz o zeramento de receita e despesa, você consegue verificar aqui o zeramento pela letra S. Você pode clicar nele e clicar na lixeira, ou se não, você tem aqui uma borracha, elimina por faixa. Se você colocou lote, quando você fez o zeramento de receita e despesa, você pode definir que você quer eliminar todo aquele lote que foi gerado anteriormente. Coloca OK, espera aí que está minúsculo. OK. E aí o sistema elimina por faixa também. Não tem problema quanto a isso. Maria José. Como importa o plano de contas referencial 3.0 sem alterar os dados de exercícios anteriores? Atualmente os dados serão sobrepostos, tá, Maria José? Haja vista a tabela ser única do plano de contas. Mas nós estaremos abrindo um caso junto ao nosso setor de programação para que haja um histórico desses planos de conta. Sindivest. O sistema permite lançamento no ano corrente antes do encerramento do exercício anterior? Sim. Você não precisa encerrar o exercício para fazer os lançamentos. Basta que você defina o período que você quer fazer o lançamento e pode cadastrar normalmente. Quando você for encerrar o período anterior, você acessa o período e faz esse encerramento, não tem problema nenhum. Ana Bales, eu acho. O lote zeramento pode ser numérico ao invés de usado no exemplo zerão? Pode sim. O lote você determina aquele que fique mais fácil para você identificar entre os lançamentos, que é o lote de zeramento. Mari, bom dia. Bom dia, Mari. Não coloquei a conta referencial no meu plano de contas. Posso colocar agora sem alterar os lançamentos? Pode sim, Mari. Não tem problema nenhum. Você pode fazer esse depara da conta referencial, vinculando a conta do seu plano de contas com o plano de contas referencial, não tem problema nenhum. Mais alguém tem perguntas? Tá, então eu vou encerrar por aqui. Lembrando vocês mais uma vez de assistirem o ECD às 15 horas hoje. Novidades sobre a contabilidade. É importante vocês estarem atualizados sobre esse assunto. A partir de agora, então, qualquer dúvida que você venha a surgir, vocês poderão entrar em contato com o suporte técnico através dos meios que eu falei, o telefone, ou através do e-mail. Ou, se vocês puderem, consultar o nosso site através do fórum, porque lá tem bastante informação, ele é bastante esclarecedor para vocês. Agradeço a participação de todos, espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas iniciais. E lembrando que o suporte técnico está sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada.